Piotr, o presidente Lula voltou a fazer críticas à taxa de juros durante evento em Portugal. Luciana Verdolim está conosco lá em Brasília, vai nos contar mais detalhes, porque houve, na verdade, uma mudança no discurso do presidente em várias coisas. Em relação à guerra da Ucrânia, agora ele mudou, digamos, parcialmente o discurso dele, reconhecendo a invasão russa, que a Ucrânia é a mais atingida, obviamente, do conflito. Era uma coisa óbvia, né? Você é um país, tem lá sua territorialidade invadida por um outro país, sem sua permissão, por isso que é uma invasão. Aí você diz que os dois países têm a mesma culpa de uma guerra. Bom, enfim. Mas o presidente Lula agora tentando mudar o discurso, saindo, obviamente, da situação em que se encontrou, porque fez uma série de declarações que foram criticadas não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, agora voltou a criticar os juros também. Acompanhe a reportagem aí da Luciana Verdolim. Olha, mesmo fora do país, o presidente Lula não dá trégua ao Banco Central. Durante encontro com empresários portugueses e brasileiros, o presidente voltou a criticar os juros aqui no Brasil e ressaltou que ninguém consegue investir, tomar dinheiro emprestado a 13,5% ao ano, que é o maior índice desde 2016. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75%. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. O presidente reforçou também o discurso de que o governo deu um basta nas privatizações, que a ideia não é vender estatal nenhuma. E foi além. Disse que a Eletrobras foi vendida e o dinheiro acabou se perdendo para pagar a dívida pública. Ele ressaltou também que o serviço não melhorou. Lula ainda lembrou da importância das viagens, até como forma do Brasil garantir parcerias. Segundo ele, nós não buscamos relações hegemônicas, queremos construir parcerias com empresas portuguesas, não para vender o que já existe, e sim para construir o que falta para abastecer, por exemplo, o mercado europeu. O presidente Lula, inclusive, está aproveitando essa viagem a Portugal para fazer propaganda do KC-390, o maior avião militar aqui da América do Sul, construído pela Embraer. O avião é aquele que trouxe de volta os refugiados brasileiros e de outros países que ficaram presos na Ucrânia no início da guerra com a Rússia e que estavam com dificuldade de sair da área de conflito. O governo sinalizou que vários países europeus já demonstraram interesse em comprar o cargueiro brasileiro. Voltando à política nacional, Lula admitiu que não existe ainda uma base aliada consolidada lá no Congresso Nacional. Mas ele fez questão de ressaltar que tem certeza de que as propostas importantes, como o arcabouço fiscal, por exemplo, serão aprovadas tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Obrigado, Luciana. Vamos conversar sobre o assunto dos juros agora. Vou antecipar o Luiz Arthur Nogueira, que já está conosco. Nogueira, tudo bem? Tudo bem, Piotr? Sabe que na Primeira Guerra Mundial vem uma expressão que a gente usa até hoje, chamada cortina de fumaça. Ia lá, na verdade, um avião para esconder. Você não tinha radares como nós temos hoje, sonares com toda essa tecnologia. Passava aquela fumaça para esconder os navios que estavam do outro lado. O presidente Lula voltou a falar dos juros agora como uma cortina de fumaça. Ele está acuado, uma série de bobagens que falou, inclusive, em relação à Ucrânia, depois também a questão dos deficientes, ela fez a história do parafuso e tudo mais. Só que quando ele volta a falar dos juros, ele continua só falando dos juros, sem falar a razão pela qual os juros estão altos. Sem, por exemplo, a questão... Vamos lá. A inflação brasileira está forçando, o governo gasta demais, o governo não economiza, o governo não cria um ambiente de crescimento econômico com a inflação baixa. O Banco Central tem que reagir. É só isso. Não mudou nada no cenário, né? Não mudou nada, Piotr. O presidente Lula, claro que ninguém concorda com juros altos, ninguém fica feliz com juros altos. Ninguém gosta de juros altos. Ninguém gosta, nem o Banco Central. O problema é você tentar culpar o Banco Central por algo que não é culpa dele.
Os juros no Brasil são altos porque o governo gasta muito. Ao gastar muito, ele pressiona a inflação. A inflação elevada faz com que o Banco Central suba juros para combater a alta de preços. Aliás, o Banco Central, quando combate a inflação, ele protege o bolso dos mais pobres, porque é a população mais carente que sofre com a inflação alta. Portanto, Piotr, os juros no Brasil só vão cair quando o governo ajudar o Banco Central a criar um ambiente, uma inflação mais baixa, que possibilite o Banco Central, que é autônomo, a reduzir juros. Na marra, não vai cair nenhuma taxa de juros. Até porque, imagina só se o banco vai emprestar para você ou vai emprestar para o governo. Porque quando o governo faz uma emenda fura-teto daquele jeito, é aquele que está furando o teto, ou seja, está gastando mais do que se arrecada. Quem é o maior tomador de empréstimo de dinheiro no mercado? O governo. Exato. Aí ele diz que o dinheiro tem que circular. Não, com o governo pegando tudo, onde é que o banco vai emprestar? Onde é que ele acha que ele tem mais garantia? Exatamente. E aí também, Piotr, não adianta o governo procurar atalhos obrigando os bancos a emprestarem dinheiro, por exemplo, para microcrédito. Saiu um levantamento do Banco Central mostrando uma inadimplência recorde de 20,7%, ou seja, 1 em cada 5 pequenos empreendedores não conseguem mais pagar as suas dívidas. Por quê? Porque a economia piorou, a inflação está alta e não adianta você tentar na marra inundar o mercado com crédito, porque a inadimplência vai subir e a economia vai encolher. Ou seja, quem paga vai pagar mais alto, porque obviamente tem uma inadimplência artificial causada pelo governo. Exato. Quanto maior a inadimplência, maior será a taxa de juros cobrada pelos bancos. Daqui a pouco você volta para falar do Boletim Focus. Isso, né? até já. Nogueira, obrigado pela gentileza.